E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1119. Jogos aqui de terça e quarta-feira, jogo 1, 2, 3, 4 e 5 terça-feira e o resto da quarta-feira. Bora lá, jogo 1, Vasco e Fortaleza. Isso aqui é jogo de volta da Copa do Brasil. O Vasco na Copa do Brasil, no Campeonato Carioca e no Brasileirão, tem 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Como mandante foram 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. É o 13º no Brasileirão, pega o Fortaleza na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Brasileirão. Não estou colocando aqui o Estadual e a Copa do Nordeste por serem campeonatos fracos, né? 4 vitórias, 7 empates, 1 derrota. Fora do Ceará, 2 vitórias, 2 empates. Não perdeu ainda. É o 11º no Brasileirão. Tá, acha aqui que o Vasco é favorito. Eu vou fazer aqui um triplo, porque eu acho que o Fortaleza pode complicar um pouquinho esse jogo aqui. E aí tirar muita gente da loteca aqui. No primeiro jogo foi Vasco 0, aliás, Fortaleza 0 e Vasco 0. Tá, eu vou fazer um triplo aqui nos meus 16 cartões. Deixa eu arrumar aqui a telinha um pouquinho. Isso aí. Jogo 2, Cascavel e Hercílio Luz. Quarta rodada do Brasileirão da Série D. O Cascavel é o quarto do grupo 8, 1 vitória, 2 derrotas. Em casa perdeu para o Cianorte. Fora de casa venceu o Avenida e perdeu para o Barra, de Santa Catarina. O Hercílio Luz é o quinto, 2 jogos, 2 empates. Fora empatou com o Cianorte e em casa empatou com o Concórdia. Cascavel aqui é bem favorito, tá bom? Mas eu vou fazer aqui um duplinho. Fazer aqui 8 cartõezinhos na coluna 1 e 8 cartõezinhos na coluna do meio. Jogo 3, Bragantino e Souza. Jogo de volta da Copa do Brasil. O Bragantino, contando aqui Paulistão, Brasileirão, Libertadores e Sul-Americano e a Copa do Brasil, teve 13 vitórias, 10 empates, 7 derrotas. Em casa são 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. É o oitavo no Brasileirão. O Souza é o quinto colocado do grupo A3 da Série D. 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Fora foram 2 jogos, 2 derrotas. Perdeu por Santa Cruz de Natal e perdeu por 13. No primeiro jogo aqui foi Souza 1, Bragantino 1. Mas aqui eu achei que o Bragantino estava meio preocupado aí com outro campeonato. O Bragantino eu acho que é um dos maiores favoritos dessa loteca aqui. Um empate aqui já vai tirar muita gente da loteca, eu acho que quase 100%. Bragantino seco aqui no meus 16 cartões. Jogo 4, Serra do Espírito Santo e Democrata de Minas Gerais. Quarta rodada do Brasileirão da Série D. O Serra, que é o sexto colocado no grupo A6. 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Em casa venceu o Audax. Fora de casa empatou com o Real e perdeu para o Nova Iguaçu. O Democrata de Minas Gerais é o terceiro do grupo, 2 vitórias e 1 empate. Em casa empatou com o Nova Iguaçu e venceu Ipatinga. Fora de casa venceu o Audax. É um dos jogos aqui mais equilibrados da loteca, tá? Então vou fazer aqui um triplo também. Tá? Vou jogar 2 triplos aqui nos meus 16 cartões, no jogo 1 e no jogo 4, tentando ir bem para quarta-feira. Jogo 5, Temperley e River. Jogo da Copa da Argentina. É bem aqui parecido com a nossa Copa do Brasil, tá? O Temperley é um time da Série B. Tá? Nessa Copa fez um jogo só fora e empatou. O River, né, nessa Copa também fez um jogo em casa e venceu. Mas aqui o River, enfim, é um time de Série B contra um time de Série A. Sei pouco do time, ele nem sabia que existia. Tá? Como o River aqui tem mais 2 campeonatos, eu não vou aqui muito arriscar no seco no River não, tá? Apesar de ser bem favorito. Tá, eu vou fazer aqui um duplo, 8 cartõezinhos no River e 8 cartõezinhos no empate. Jogo 6, Sport do Espírito Santo e Real Noroeste. Quarta rodada do Campeonato do Espírito Santo. O Sport tem 1 empate e 2 derrotas. Em casa, 1 jogo e perdeu por 1-3 para o Desportiva. O Real Noroeste tem 1 vitória e 2 derrotas. Fora venceu o Linhares e perdeu para o Porto Vitória. Além de que o Real Noroeste está na Série D, tem 3 empates e 1 derrota. Outro joguinho difícil de apostar, né? Mas aqui o Real Noroeste aqui é um time de Série D, o outro aqui não aparece em lugar nenhum.
Eu vou aqui de desdobrar também 8 cartõezinhos na coluna 2 e 8 cartõezinhos na coluna do meio. Jogo 7, Atalanta e Bayer Leverkusen, da Alemanha. Jogo da final da Liga da Europa, um jogo na Irlanda, jogo único, campo neutro. O Atalanta aqui na Liga tem 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Passou aqui pelo Liverpool e pelo Olympique de Marseille. E no campeonato italiano tem 19 vitórias, 6 empates, 10 derrotas e é o quinto colocado no italiano. O Bayer na Liga tem 9 vitórias, 3 empates. Passou aqui pelo West Ham e pela Roma. No campeonato alemão tem 27 vitórias, 6 empates. E aqui nós temos dois detalhes super importantes dos dois times, né? O Atalanta é a sua primeira final continental e o Bayern está invicto a 49 jogos, fazendo um novo recorde aí no futebol europeu. Ninguém nunca tinha ficado tanto tempo sem perder por lá. Acho aqui que não tem favorito, vai ser um baita jogo para se assistir, bem bonito. Acho que o principal aqui deve ficar no empate. Não sei se o Bayern vai bater mais um recorde, vai para 50 vitórias sem perder. E eu vou ficar com o Bayern aqui em empate. Não descartando aqui totalmente a chance do Atalanta vencer esse jogo. Jogo 8, Atlético Goianiense e Brusque. Jogo de volta da Copa do Brasil. Esse ano o Atlético Goianiense aqui tem 16 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Em casa são 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Essas 3 derrotas aqui em casa foram para o Flamengo, para o São Paulo e para o Cruzeiro. O Brusque esse ano, 7 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. Jogando fora de Brusque foram 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Tirei aqui o campeonato estadual, tá? Nessas 3 derrotas, o Brusque aqui foi para o Curitiba, para o Sport e para o Santos. No primeiro jogo aqui foi Brusque 0, Atlético Goianiense 1. O Atlético Goianiense bem favorito, mas o Brusque pode complicar um pouquinho aqui. Os dois times são bem equilibrados, não tem muita diferença de futebol não, apesar de um estar na Série A e outro na Série B, mas o Brusque podia estar na A e o Atlético Goianiense está na B. Então aqui eu vou desdobrar 8 cartões da coluna 1 e 8 na coluna do meio. Jogo 9, Fluminense e Sampaio Corrêa, jogo de volta da Copa do Brasil. Fluminense na Libertadores, no Brasileirão, no Carioca e na Copa do Brasil e na Recopa. Tem 12 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Jogando no Rio de Janeiro foram 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Perdeu para o Botafogo e para o Flamengo. Sampaio Corrêa na Série C tem 2 empates, 2 derrotas. Na Copa do Brasil foram 2 empates, 1 derrota. Na Série C, fora, perdeu para o Aparecidense e para o Tombense e empatou com o CSA. No primeiro jogo aqui foi Sampaio Corrêa 0, Fluminense 2, praticamente Fluminense garantido, né? Um empatezinho aqui já vai ser uma zebra, né? E vai tirar todo mundo da loteca. Fluminense seco nos 16 cartões, eu acho que vai quase 100% das pessoas vão no Fluminense, não tem como jogar diferente. Jogo 12, Sport Atlético Mineiro, jogo de volta da Copa do Brasil. O Sport na Série B tem 4 vitórias e 2 derrotas. Perdeu os 2 últimos jogos fora que fez, perdeu para o Ituano e em casa perdeu para o Avaí. Aqui eu não sei, eu acho que o Sport aqui, essa derrota para o Avaí, já estava preocupado com esse jogo com o Atlético Mineiro. Pode ter tirado um pé um pouquinho, poupado elenco, eu realmente não acabei perdendo esse fio da meada aqui. O Atlético Mineiro, aqui, pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, são 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota para o Peñarol. Jogando fora de casa foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, aquela do Peñarol que eu já tinha falado. No primeiro jogo foi Atlético Mineiro 2, Sport 0. Atlético Mineiro favorito, mas o empatezinho aqui do Sport não é difícil de acontecer. Não acredito na vitória do Sport não, mas o empate aqui é bem provável. Não sei como é que o Atlético Mineiro vai jogar. Vai tentar fazer tudo para não perder. Isso pode rolar um empatezinho aqui. Vou 16 cartões na coluna 2, 8 cartões na coluna 2 e 8 cartões na coluna do meio. Jogo 11, Vitória e Botafogo. Outro joguinho de volta da Copa do Brasil. Na Série A, o Vitória é o 18º, 1 empate e 4 derrotas. No Campeonato Baiano, na Bahia, jogando na Bahia, 1 empate e 2 derrotas.
empatou com o Bahia e perdeu para o Palmeiras e para o São Paulo. O Botafogo é o quarto colocado na Série A, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fora de casa, 1 vitória contra o Flamengo, 1 empate contra o Fortaleza e 1 derrota contra o Cruzeiro. No primeiro jogo aqui foi Botafogo 1, Vitória 0. Por que eu comentei aqui da Copa do Brasil? Porque praticamente fizeram a estreia, né? Estão estreando na Copa do Brasil aqui nessa fase. Aqui o favoritismo aqui para mim que eu vejo aqui, eu acho que é o empate, tá? Entre Vitória e Botafogo. Pendendo aqui uma vitória para o Botafogo. Não acredito na vitória do Vitória mesmo. Eu vou desdobrar aqui 8 cartõezinhos no empate e 8 no Botafogo. Jogo 12, Corinthians e América do Rio Grande do Norte. Jogo de volta da Copa do Brasil. Contando aqui Paulistão, Sul-Americano e Brasileirão e a Copa do Brasil. O Corinthians tem 11 vitórias, 5 empates, 10 derrotas. Em casa foram 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Que foi logo no comecinho do ano, né? Só na Copa do Brasil foram 3 jogos, 3 vitórias do Corinthians. O América do Rio Grande do Norte está na Série D, é o segundo do grupo A3, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fora de casa perdeu para o Santa Cruz de Natal e empatou com o Maracanã. Um empate nesse jogo aqui já é zebra, já vai tirar todo mundo da loteca. Não acredito que alguém vai jogar do América, né? No primeiro jogo foi América 1, Corinthians 2. Corinthians favoritasse em casa. Mas se o América tiver que abrir, pensar em abrir, vai ser jogo. Eu acho que é jogo de goleada, 3-0, 4-0 para o Corinthians. Não dá para imaginar outra coisa. Jogo 13, Rio Branco e Vila Velhense. Jogo do Campeonato da Copa do Espírito Santo. O Rio Branco fora empatou com o Desportiva e venceu o Real Noroeste, que está na Série D. O Vila Velhense em casa perdeu para o Porto Vitória e empatou com o Sport do Espírito Santo. Outro joguinho difícil de apostar, outro joguinho difícil de ver. Conheço nada desses dois times. Mas pelo resultado aqui do Rio Branco ter vencido o Real, que está na Série D, o Desportiva também é outro nomezinho um pouquinho mais conhecido. Eu vou ficar com o time da casa, todos os meus cartões na coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Amazonas e Flamengo. Jogo de volta da Copa do Brasil. O Amazonas é o 15º da Série B, né? Na Série B, 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Jogando em casa, venceu o Santos, mas empatou com o Paysandu e perdeu para o Sport. Não sei nem como venceu o Santos. Pega o Flamengo, que é o 3º da Série A no Brasileirão. Libertadores na Copa do Brasil foram 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fora do Rio de Janeiro, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. Não vai muito bem fora de casa o Flamengo esse ano. No primeiro jogo foi Flamengo 1, Amazonas 0. Tá? Não acredito aqui que o Amazonas possa ganhar esse jogo. Se ganhar, vai ser que nem aquele jogo Flamengo e Avaí, que as bets lá se fizeram de grana e quem apostou no Avaí naquela vez ganhou muito dinheiro. Pessoal, tá aí meu joguinho, tá bom? 16 cartões. São 2 triplos nos 16 cartões, 5 secos nos 16 cartões. No resto eu vou desdobrar um pouquinho na coluna 1, na 2, um pouquinho na coluna do meio. Tem gente que não acredita, ainda não me provaram ao contrário, mas é mais ou menos o mesmo esquema dos grandes bolões que as casas lotéricas fazem. Com a diferença que tem muito mais dinheiro envolvido, né? O meu joguinho aqui vai custar R$216, tá aí. E depois eu conto aí se uma hora eu for bem, com o maior prazer eu vou postar meu joguinho premiado aqui de 13 ou 14 pontos. Boa sorte aí para todo mundo, tá bom? Uma boa semana e lá para quinta, sexta-feira a gente volta, quem sabe com a notícia boa aí. Abraço!